Olá, doutor Marco. Hoje viemos conversar sobre um assunto muito importante. De repente, destaques na mídia vêm trazendo a questão da depressão. E esse assunto, a depressão, ele já vem vindo há muito tempo. A questão é que está sendo falado de uma depressão infantil. Por exemplo, sexta-feira, o padre Fábio de Mello apareceu dizendo que ele teve uma depressão infantil. Então vamos pegar essa deixa, né, que está aí na mídia e que está sendo comentada para a gente trazer para o nosso público a nossa expertise, aquilo que a gente vê aqui em relação às crianças que aparecem, as mamães que aparecem falando de suas crianças. É muito importante a gente entender que essas crianças, quando falamos de depressão infantil, estão em fase de pleno neurodesenvolvimento. Então, nós precisamos entender, né, doutor Fábio, que existe uma distância entre uma tristeza e uma depressão. Qual é essa linha tênue, doutor Marco? E aqui na clínica, Silvana, tem aparecido muitos pacientes, não só adultos, como crianças com depressão. Às vezes as pessoas falam, puxa, ela está triste, está deprimida, são depressivas, são coisas separadas, né? A depressão patológica mesmo, ela é muito séria. É uma tristeza persistente, que a criança fica ou o tempo todo, ou grande parte do tempo dela assim, triste, né? E segundo o DSM, é muito frequente a pessoa ter pelo menos 2 semanas de tristeza. Não é bem só tristeza, mas ela perde o interesse, né? Ela perde o interesse pelas atividades que antes eram muito prazerosas, ela começa a ir mal na escola, ela começa a afastar socialmente de outras crianças. Então isso leva a uma situação bastante complicada, né? E tem impacto social, tem impacto familiar, tem impacto na escola. Então é muito sério isso. É muito sério dos dois lados, né? Eu acho que as pessoas que estão próximas, mamães e outros familiares ou amigos ou professores de crianças que apresentam assim uma tristeza persistente, realmente deve se preocupar, mas tomar muito cuidado também a questão do estigma com a palavra depressão, tanto para o lado ruim, como também não usar essa palavra de forma leviana, né, doutor Marco? Porque, assim como nós comentamos, os sintomas dessa tristeza que vem acompanhado de uma falta de motivação pela vida, uma queda no desempenho escolar, vários outros fatores de como o sono, por exemplo, perturbação do sono, sendo que algumas depressões, elas aparecem de jeito diferente. Alguém pode ter, por exemplo, perturbação de dormir demais, outras pessoas de perda de sono. Exatamente, né, doutor Marco? E só quem pode realmente, de fato, atestar uma questão de depressão patológica é o médico. A nossa questão aqui é avisar para vocês, né, doutor Marco, que tem aparecido muitas crianças com essa tristeza persistente, que não conseguem compreender suas emoções, né, doutor Marco? Então, existe uma prevalência de 1 a 2% em crianças com menos de 12 anos e até 8% em adolescentes. E o maior risco estão nos adolescentes entre 13 e 15 anos. Esse é o maior risco de depressão. Tudo vem mudando com muita rapidez, né? Estudos são feitos e eu lembro que antes nós não deveríamos citar patologicamente uma depressão antes de certa idade. Falávamos assim que a depressão aparecia na terceira década, entre 20 e 30 anos, porque a criança e o adolescente estão em pleno desenvolvimento. Mas depois de tudo que passamos nesses últimos tempos, né, doutor Marco, em relação à pandemia, como mudou a característica da saúde mental vindo para cá nos procurar por vários fatores, né? Então, os fatores de risco que tem bem claro são, primeiro, o histórico familiar, né? Se existe fator genético. E tem os fatores ambientais, como a perda dos pais, como estresse, bullying, estresse acadêmico, então isso é muito importante. Tem a parte psicológica também. A criança se sente insegura por falta de ser acolhido, tem baixa autoestima, pensamento pessimista. Então, tudo isso são características psicológicas que são fatores que podem agravar. E temos a mídia aí piorando a situação, algumas brincadeiras que correm por aí, e que a criança que já está triste
triste, aproveitam dessa situação. E aí nós até tivemos um caso falando pra gente de um parar de respirar por um tempo, né, doutor Marco? Isso é muito perigoso. Tem umas pessoas que colocam o saquinho na cabeça. E também, doutor Marco, nós temos as questões neurofisiológicas, que era bom o doutor Marco citar em relação a neurotransmissores. O que seria isso? Porque parece que falta algumas substâncias, né? Biologicamente a gente tem que levar em consideração. Então, essa parte é extremamente importante. A parte neurobiológica, em que, por exemplo, a pessoa tem alterações nesses neurotransmissores, e vem serotonina, noradrenalina em baixa, né? Então, tem ativação do eixo de estresse, chamado eixo HPA. Então, tudo isso pode levar a esses desequilíbrios que são extremamente importantes. Eu acho que nós estamos aqui muito preocupados em falar para vocês que não se deve brincar com a palavra de depressão, mas agora a gente faz um cortezinho e vamos direto no comportamento dessas crianças que chegam aqui totalmente desanimadas, os pais não sabem o que fazer, não sabem o que está acontecendo, né? Então, o Dr. Marco já falou sobre a parte biológica, a parte neurológica, a parte de ambientação dessa criança, mas, Dr. Marco, essa nova realidade de pais que precisam trabalhar, não é uma crítica destrutiva, né? Essa falta de olhar para essa criança, esse celular que ao mesmo tempo que é tão importante, né? Ele também traz um problema. Nós temos assim todas essas questões, é como se para formar esse panorama, esse quadro, são várias peças que têm que ser encaixadas, né? Mas você falou uma coisa muito importante, celular. Celular, porque foi feito um estudo na Inglaterra mostrando que várias crianças, um número bastante de crianças, ficavam com depressão de olhar no celular. Então, nas escolas, eles estavam começando a proibir o uso do celular, porque essas crianças ficavam com depressão, porque eles iam aos amigos, enfim, via uma falsa realidade. Eles se comparavam em relação a isso. Adolescentes chegando também desesperados e tristes. Sabe que eu cheguei a fazer recentemente uma visita numa comunidade e as adolescentes falaram isso para mim, que elas estão evitando olhar para o celular porque elas ficam frustradas, muita frustração, muita tristeza. Qual é o mundo real? Qual é o mundo imaginário? Por que eu não tenho esse mundo, né, doutor Marco? Mas isso é muito engraçado, que uma moça, ela comprou alimentos e ficou em casa, não falou para ninguém. Ficou um mês trancada em casa e ela fazia projeções assim de locais, né? E superpunha a imagem dela, falando, estou aqui em Londres. E no outro dia, estou aqui em Paris, estou aqui em Milão. Enfim, as pessoas que viam no Instagram, seja o que for, no Facebook, nossa, ela vieram o mundo inteiro, mas ela não saiu de dentro de casa. Então as pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo se iludem de que a vida é isso. Imagina, né? As crianças. Tem uma criança pior ainda. Que vem esse apelo da mídia, do ter, e pouca elaboração das habilidades emocionais dessas crianças. E elas não sabem, elas não foram alfabetizadas emocionalmente, elas não sabem traduzir aquilo que elas estão sentindo. A necessidade de ajudar essas crianças a compreender essas emoções, né, doutor Marco? Esses sintomas emocionais são muito intensos, né? Desde choro frequente, tristeza, irritabilidade, raiva, explosão de raiva sem motivo aparente. Então tem os efeitos cognitivos, dificuldade de concentração, pensamento desordenado, enfim, a baixa autoestima. A gente já falou sobre a parte de isolamento social. Com certeza. Então é muito importante que quem está nos ouvindo preste atenção. Nós falamos de criança, mas essa criança, temos aí os nossos adolescentes, e é incrível, às vezes um adolescente, menina principalmente, com a autoimagem, né? Uma autoimagem completamente distorcida. Chega aqui e fala, eu não gosto do meu nariz, eu não aceito o meu rosto. Doutor Marco, muitos adolescentes com esse problema. Sim, muitos adolescentes. É aquilo que a gente fala da baixa autoestima, né? Eu acho que elas se veem no espelho de uma forma... Nós já tivemos pacientes aqui que falavam, eu não gosto do meu nariz. Não, a gente trabalha também com hipnose, né? Hipnose, imagina agora teu nariz esticando. 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, tá bom assim? Não. Então volta ao original, agora diminui. Diminuindo 1 centímetro e tal, tá bom assim? Não, então volta ao natural. Tá bom assim? Assim tá bom. Ótimo. É a falsa ideia de uma visão distorcida da sua própria imagem também. Isso é muito sério quando se trata de adolescentes, né? E crianças que desejam ter
aquilo que não conseguem alcançar e que as mídias estão trazendo. Então, Dr. Marco, assim como sugestão, esse assunto é muito vasto, é muito sério, é muito intenso, né? Nós podemos pensar realmente em características científicas, mas nós temos também características que nós percebemos aqui, dentro do nosso trabalho, né? Eu, enquanto educadora, Dr. Marco, enquanto clínico, que percebemos essa atitude diferente das nossas crianças. Então, qual é o alerta que nós poderíamos trazer para esses pais, para esses professores, até para esses médicos que trabalham com essas crianças? Então, na parte do tratamento é importante. Primeiro ter um diagnóstico médico, né? E aí você tem várias terapias, tem a terapia cognitiva comportamental, que ajuda, claro, muito, é bastante recomendável. Você tem a parte farmacológica, que é o médico que tem que orientar, e tem a parte do biofeedback, o biofeedback de HRV. Esse biofeedback HRV, que é o Cardiomotion, né? Tem muita literatura mostrando para crianças a parte de depressão. Então, Dr. Marco, quando nós estamos falando de uma criança, nós temos que passar primeiro pelo autoconhecimento, né? Que é o brinco, é a campanha do PIN. Sim. Perceba, perceba no seu corpinho aquilo que está sentindo, que é esse trabalho que a gente faz aqui, muito de percepção do corpo, né, Dr. Marco? Que o Dr. Marco ensina muito a calma do corpo nessa criança, né? E identificar o que é isso que você está sentindo, qual é essa emoção. É uma educação emocional necessária, né? Para depois aprender o manejo, é o PIN. Percebe, identifique e maneja. São várias ferramentas, várias estratégias, mas é muito importante que essa criança entenda sobre as suas emoções para poder melhor manejá-las, né, doutor Marco? Você pode falar um pouquinho da tua experiência, dessa parte socioemocional, que você fez cursos de formação, trabalhou em comunidades, trabalhou lá na Unifesp, né? Sim. Então, nós temos esse expertise de trabalhar com essas crianças em que sentido? No sentido que eu participei de um projeto chamado Cuca Legal, onde nós trabalhávamos saúde mental nas escolas. E foi bem interessante esse projeto, porque já apareciam as questões de não saber lidar com as emoções na escola. Então, muito problema de bullying, muito problema de estresse de professores. Foi aí que eu e o Dr. Marco, nós nos conhecemos, porque ele trabalhando com estresse, eu trabalhando com educação emocional, e juntamos o nosso expertise, e aqui na clínica nós trabalhamos justamente nessa questão, intervindo no ponto de interrogação. O que está acontecendo? Então, o Dr. Marco vai em camadas mais profundas com a expertise dele, onde é que tudo começou, essa tristeza, começou essa falta de ânimo, essa desregulação emocional, essa falta de condições de querer comer, a mãe desesperada e não saber o que fazer, levou para tudo que é médico, e aí o Dr. Marco recebe essa criança, faz um trabalho, e eu também no trabalho de alfabetização emocional. Muito interessante, muito bacana. Nós falamos de crianças, mas adolescentes e adultos apresentam o mesmo problema, né? Sim, começa na infância e piora e vai se agravando. Por isso hoje essa temática. Olhem para sua criança, verifiquem. Ai, que bom que ela está quietinha. Será que é tão bom assim uma criança ser tão quietinha, paradinha, lá no seu cantinho? Não, criança, ela tem que estar saudável, ela tem que ser criativa, estar brincando. Se essa sua criança está muito tempo isoladinha, quietinha, aí eu prefiro ficar sozinha, eu não quero saber de amigos, não é isso que acontece na infância. Prestem atenção nessa criança, né, doutor Marco? E cuide da sua criança interior. Também. Né? Também. Não é só quando você é criança, mas quando você torna-se um adulto e a tua criança interior não foi cuidada adequadamente, ela pode ter uma série de problemas. Né? Isso é muito lindo, quando esse adulto chega aqui buscando entender a sua criança biológica, né? E de repente percebe que a sua criança interior está ferida. E talvez essa contratransferência, né, dessas questões, porque sempre aquilo que nós reproduzimos para essa criança, nós somos o espelho dessa criança. Então, o que é que essa criança está aprendendo? Então, é o que nós falamos, né, doutor Marco? A acolhida é para a criança, mas é para os familiares também.
também. Fica aqui o alerta, lembrando que na mídia essas pessoas estão se expondo porque querem realmente ajudar, porque querem alertar. Olha, gente, é na infância que tudo começa e às vezes passa desapercebido. É na infância que nós minimizamos essa questão da criança, os bicho-papões, os medos que a gente coloca na criança, as crenças, né, doutor Marco? A sexualidade. A questão... A sexualidade é extremamente importante. Puxa vida, eu esqueci de falar, mas assim, muitos dos traumas vêm da questão dessa sexualidade mal elaborada também. Isso. E abusos de crianças nessa fase de sonhos e muito trauma traz também a depressão infantil. Muito bem, cobriu bastante da ideia, a parte de depressão infantil, estendemos também para o adulto, falamos de diversas técnicas de tratamento. Agora, pessoal, um assunto tão complexo, não se brinca. Se vocês quiserem saber mais informações, procura a gente. Intelectus Clinic Escola, Cardio Emotion. Quais são as mídias, doutor Mário? Está escrito aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para obter essas informações. Temos grupo de estudo, temos momentos de apresentações, temos muito material. Então nos procura, se inscreve no canal e vocês vão ter todas as informações que precisam. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E podem sugerir temas que a gente possa conversar com você. Vamos estudar com toda a propriedade e trazer com todo amor e carinho. O intuito aqui é acrescentar, né, doutor Mário? Isso. Até mais, disseminar então, informação de ponta. De ponta.